Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Emmanuel vem comentar na lição 32 do livro Pão Nosso, Cadáveres. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam de recursos, à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem no teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de santa coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Olha que mensagem, a mensagem de hoje. Mensagem simples que está no Evangelho de Mateus. Por onde estiver cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está falando do momento de decomposição do corpo físico, que atrai alguns animais que se alimentam dessa carne em decomposição. E ele vem falar para a gente o seguinte, que tem um monte de gente por aí, né? Nós ficamos muitos anos, né, da nossa existência espiritual reclamando, o tempo todo pensando em coisas negativas, transferindo a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente, ou então a nossa infelicidade, para outras pessoas, esquecendo que a felicidade ela está dentro da gente, não está do lado de fora. E a gente fica o tempo todo oferecendo as águias, entre aspas. Quem são as águias? As águias, ele vai dizer aqui para a gente, são os verdugos, aqueles que nos perseguem, tanto encarnados como desencarnados, tanto espiritualmente como também aqui em carne e osso. E ele vem chamar aqui para a gente a atenção de que são os corpos apodrecidos no campo que atraem os corvos que os devoram. Ou seja, é o que a gente está oferecendo por dentro da gente é que vai atrair esses corvos aí, esses espíritos, né? Ou até mesmo pessoas encarnadas também. O que ele está querendo dizer para a gente? Olha, que vai chegar não é que quando a gente chegar ao ponto de só pensar em coisas boas, vivendo no mundo que a gente vive, a gente vai continuar tendo perseguições, não se trata disso, né? Porque aqui na Terra a gente sabe que quando a gente acende a luz, vem um monte de mariposa, né? Um monte de inseto ali ao redor no verão, a gente sabe. Mas, porém, quando eu acendo a luz, eu não deixo que os insetos cheguem perto de mim. Eles vão ficar ali voando ao redor e eu estou com a luz acesa. E essa luz, para se manter acesa, eu tenho que manter sintonizado o tempo todo com o alto. E esses insetos, eles vêm até a gente, né, até a lâmpada, para poder se aquecer. Você vê que ele não chega muito perto para não se queimar, mas ele fica ali ao redor procurando se aquecer também. Então, o que a gente está querendo dizer? Vamos pegar esses dois exemplos, essas duas figuras aqui. Primeiro, se eu estou alimentando, eu estou com tristeza, sentimentos negativos, ideias de vingança, eu estou oferecendo alimento para os espíritos, dentro da figura de hoje, águias, corvos.
Eles vêm até a gente e o que eles fazem? Alimentam. Você está triste, você vai ficar mais triste ainda. Você está com ideia de vingança, eles vão oferecer para a gente 1000 planos. Você vai ter ideias 1000, eu vou fazer assim, faz assim, faz assim. Você vai achar que a ideia é sua e na verdade a ideia não é sua, não. São os espíritos que estão soprando no teu ouvido. Agora, quando chega ao ponto que eu vou eliminando do meu pensamento, do meu sentimento, esses tipos de pensamentos, né, de ideias, o que acontece? Os espíritos, naturalmente, eles se afastam porque eles não estão tendo mais alimento para eles. O que vai acontecer, sim, é que aí a figura da mosca, me fugiu agora o inseto, né? Esses insetos que vêm aí ao redor da lâmpada, eles vêm para se esquentar. Você acende a luz, né? Por isso que o trabalho é acender a luz, manter a luz acesa e levar a luz adiante. Então, eles vêm para buscar, de alguma maneira, através de você, dos seus exemplos, né? E até observar também, né? No primeiro momento, vem observar, será que é isso mesmo? E vão descobrir que não, porque aqui na Terra não existe perfeição, a gente não tem essa luz toda ainda, mas aqueles espíritos que já conseguiram acender a luz, mesmo de verdade dentro deles, eles estão o tempo todo rodeados, como nessa figura aí que eu coloquei, dos insetos ao redor da lâmpada, porque esses insetos, na verdade, estão querendo se iluminar também, estão querendo calor, né? Então, ele bota aqui pra gente, vamos lá. Como é que a gente faz, né, essa figura de alta significação simbológica, é das mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante, né? A gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que a gente começa a buscar o trabalho com Jesus, começa a buscar a disciplina e o comprometimento com a reforma íntima, mas nós estamos todos inseridos em família. Então o que vai acontecer? Vai aparecer às vezes conflitos familiares para testar a gente, vai aparecer parentes com as suas dificuldades e em algum momento pode ser até que a gente confunda as coisas e se sinta responsável pelos outros também, mas não somos responsáveis pelos outros. A gente pode influenciar os outros e ficar com a consciência tranquila de que o que a gente pôde fazer de melhor, a gente fez. Mas eles têm livre-arbítrio e a gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio deles. Quando eu estou falando eles, eu estou falando assim, ó, companheiro, companheira, cônjuge, filhos, pais, todos aqueles que convivem com a gente. A gente não pode ficar exigindo também que eles mudem e façam exatamente o que a gente quer. A gente tem que aprender a respeitar o jeito deles. Mas é claro que daqui a pouco, né, quando a gente começa a acender essa luz, acabar com esses alimentos para os corvos e para as águias, aí daqui a pouco, né, a gente ou pode cair no erro de achar que nós também temos que acender a luz dos outros. Só quem acende a própria luz é o próprio indivíduo mesmo. Não adianta, cada um tem o seu tempo, não adianta. Ou então de acreditar que eu poderia ter feito mais, não, faz o seu papel, né? Então ele vem aqui para a gente assim, é imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Agora, os corvos se aninham para outras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Então, olha a mensagem final, né? Um homem que se afirma invariavelmente infeliz, ele fornece a impressão de que respira num sepulcro. Agora, quando ele procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Então a mensagem que o Emmanuel deixa para a gente é luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Serás seguido. Agora, quando a gente acende a luz, o máximo que eles vão fazer é ficar de longe, assistindo, como diz no Livro dos Espíritos, como se fosse um gato à espreita do rato, né, observando se realmente a gente está tomando o caminho mesmo, mas a gente vai fazendo o nosso papel e vai procurando, em primeiro lugar, lembrar, depois que eu me ajudo, eu consigo reunir condições de ajudar as outras pessoas também. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Emmanuel, por mais uma reflexão maravilhosa no dia de hoje. Que assim seja.